Vamos começar aqui com um overview, né, da arquitetura do nosso projeto. Em resumo, eles são 7 containers orquestrados dentro de uma única rede interna aqui do próprio Docker. Essa rede ela está expondo a porta 80 para um navegador, né, para um usuário assim comum, né, que é um HTTP, por meio do NGX, que é um load balancer e proxy reverso. Na camada de aplicação ele vai ter 2 apps que são espelhados usando Flask e Unicorn como servidor, né, interno aqui desses containers, que estão por meio de um round robin. Quando o usuário chama o NGX, ele vai cada vez alternar a chamada a um app diferente, né, funcionando justamente como um load balancer. Essas aplicações elas fazem queries num banco de dados Postgres que fica num volume Docker persistindo esses dados. Enquanto também temos aqui um esquema de monitoramento, né, que seria usando a porta 127, simulando que seria uma rede interna, né, um acesso interno de um admin, e ele tem acesso a gráficos de métricas por meio do Grafana. A gente fez um dashboard simplificado para demonstrar. Quem coleta essas métricas é o Prometheus, que tem um agente C-Advisor que vai checar as métricas dos containers, né? E vai enviar isso para o Prometheus, que vai ser coletado pelo Prometheus e visualizado no Grafana. Aqui, né, tá o nosso Docker Compose YAML, né, que é o serviço aí de orquestração de containers. Nós temos 7 containers nesse projeto, que correspondem a esses serviços, né? Como load balance, a gente tem um NGX com a imagem Alpine, ele expõe a porta 80, ele tem essas condições aqui de dependência com os 2 apps estarem saudáveis e está conectado aqui à nossa rede interna, né? Os apps eles estão espelhados, são iguais, e eles possuem, né, uma conexão com o Postgres, né, com o banco de dados aqui, usando o Env para guardar esses segredos de forma segura. Eles vão ter um build próprio, né, que fica nesse Dockerfile, que mostra aqui que a imagem dele é uma Python Slim. Ele faz a instalação dos requerimentos, ele é apenas um arquivo app.py, né, simplificado, e roda um servidor Unicorn, que é um standard aí do Flask. O nosso app em si, ele tem ele inicia o banco de dados, né, e tem 4 endpoints: o ping, que é salvo no banco de dados com um timestamp, o history, que resgata esses pings, e o stat também, que resgata essa questão dos pings do banco de dados, serve como um debug fácil, e o health, que é o indicador de saúde dele, né. O banco de dados é um Postgres, né, tem uma imagem do Postgres, e ele também está lá com os segredos no .env. Ele tem um volume próprio, que, como a gente vai ver mais abaixo, é persistido. Também está só conectado internamente aqui na própria rede do Docker. E aí nós vamos para a questão de monitoramento, né? O agente C-Advisor é uma imagem pronta. Aqui a gente está usando configurações padrão dele. O Prometheus também tem uma imagem pronta e a gente está usando mais ou menos configurações padrão dele, então tudo dentro da rede interna, né? Ele expõe essa porta aqui simulando justamente a questão de um usuário interno, né? Ele não está expondo para público aqui, um admin. E o Grafana, que é quem vai possibilitar o uso de dashboards, e vai ser justamente o ponto de entrada do admin, que persiste aqui, como a gente consegue ver. Ele tanto tem um volume DB Data, que é o do banco de dados, quanto esse do Prometheus. Vamos mostrar aqui rapidamente as configurações de cada componente. O NGX, né, aqui, que é o nosso load balancer, né, ele está fazendo aqui o serviço padrão de load balancer usando a porta 5000 interna. Ele escuta na porta 80, né, que é o padrão HTTP. E aqui temos os cabeçalhos dele e a conexão de proxy dele aqui com o nosso back-end, né.
O Grafana, ele vai ter esse dashboard, a gente colocou um provisionamento mais padrão, assim, mais de demonstração mesmo, que pega como source aqui o Prometheus, e o próprio Prometheus usa como agente de scrape o CADvisor, como a gente colocou lá mais para explicando a arquitetura. Então vamos rodar aqui o projeto. Tem um script de inicialização. Ele verifica, né, se o doc está disponível, se as variáveis do .env lá estão disponíveis, importa aí as imagens e roda os containers. Infraestrutura pronta, sete containers estão up aqui, né, com suas devidas portas. Temos o localhost ping, o Grafana e o Prometheus, que tem endpoints aqui, né. A instância aqui do ping está funcionando. Grafana está acessível. E o Prometheus está com a gente, com as métricas aqui funcionando. Certo, vamos demonstrar agora aqui nossos endpoints, como estão funcionando. A gente tem, né, o endpoint de health, né, ó, indicando aqui que o app1 status está ok. E podemos fazer um ping, aí ele já vai apontar para o app2, né, do load balancer. E se a gente continuar fazendo, ele vai alternando. Podemos chamar uns stats aqui, as estatísticas, para ver quantas chamadas foram. Foram 8 do app 1, 7 do app 2. Para a gente demonstrar melhor a questão do load balancer, podemos parar um dos containers dos aplicativos, de modo que ele vai estar só com o app 2 ativo, né? A gente der um docker ps aqui, a gente vê que o 1 já foi removido aqui. E vamos fazer um check aqui no endpoint e vamos ver como ele vai se comportar. Às vezes o container ainda está caindo, ele já foi para o app 2, mas ele parece que já engasgou um pouco no app 1. Vamos dar um ping, app 2, ping, app 2. Isso. E se a gente for chamar, por exemplo, aqui os stats, a gente vê que ele diz que o app 1 está com 9 e o app 2 com 17, né? Porque como um dos aplicativos caiu, o outro está recebendo muito mais chamadas. Mas fazendo aqui a contraprova, vamos tentar levantar o app 1 de volta, ver como ele vai se comportar. Já startou. E checar aqui a saúde, ainda está aqui no app 2. Vamos tentar novamente, já voltou já para o app 1, demonstrando já saúde. Outra demonstração aqui, vamos derrubar, né, toda a infraestrutura aqui com um Docker Compose DAO. Ele vai remover todos os containers, né? Portanto, esses sistemas, né, que são em tese não persistem, né? A gente vai estar sem nenhum container aqui. Mas se a gente checar os volumes que a gente deixou persistindo, né, a gente vai ter aqui o banco de dados ativo, né? Se a gente recomeçar todo a infraestrutura, e a gente pegar um stat, perceba que ele tem a mesma contagem que estava antes, né? Ou seja, está sendo persistido os dados nos volumes do Docker. Aqui temos o nosso dashboard de monitoramento, né? Ele está no Grafana por meio de métricas do Prometheus, usando agentes do CAdvisor, que é vendo as métricas do container. Ele vê, por exemplo, aqui o CPU. Isso aqui são cada container, né, os 7 containers. Ele vê a memória de cada container, o uso de tráfego de rede. E a gente fez um simplificado aqui só para demonstrar, né? Ele tem bem mais possibilidades. Vou fazer um teste de estressando aqui um pouco a carga para a gente ver como ele se comporta.